Então, a gente vai falar hoje, continuando ainda dentro das nossas estruturas que dão desvio no nosso código, a gente vai falar de uma estrutura de escolha, que é o switch case. O switch case, ele é bem estranho, ele é muito estranho, na verdade, né? Ele é uma estrutura esquisita. Então, ele tem lá switch, e aí ele tem uma variável que ele analisa, ou um valor que ele analisa, e aí casos possíveis, né? Ele é como se você fizesse um if aninhado, que a gente vai trabalhar na próxima aula, o aninhamento de ifs, né? Vamos ver aqui algumas possibilidades de como que a gente constrói um switch case e quais são as características que a gente pode ter e são marcantes nele, são importantes a gente saber que são limitantes. Então, a gente tem que saber quando utilizar um switch e quando não utilizar, né? Então, vamos fazer um arquivo novo, né? Começar aí o nosso arquivo novo. Esse aqui é uma estrutura de escolha, não mais é de decisão. Então, estrutura de escolha. E aí está o nosso programinha já estruturado para a gente poder começar a brincar. Como que funciona o switch, né? Eu vou colocar aqui, eu vou declarar uma variável inteira, que vai ser a nossa variável que a gente vai analisar, né? Então, eu vou colocar aqui uma variável inteira chamada valor. E eu vou atribuir já vou dar um valor inicial para ela. Vou colocar aqui, por exemplo, 10. Estou jogando um valor qualquer. E como que funciona a estrutura do switch? Vamos escrever o switch. O switch, ele vai ser switch, entre parênteses, o que ele vai ficar analisando, e depois ele tem um abre e fecha chaves. E esse abre e fecha chaves só acontece uma vez dentro dele, né? E aí eu tenho os casos. Então, case seja valor 1, eu vou fazer alguma coisa. Caso seja valor 2, ele fará outra coisa. E aí, esse valor 1 daqui, eu estou escolhendo, mas por que eu estou colocando 1? Porque a variável que eu vou colocar aqui para ser analisada é a variável valor. E a variável valor, ela é de que tipo? Ela é do tipo inteiro. Então, os valores que eu estou colocando na frente do case são do tipo inteiro. Então, essa é a grande sacada do switch. O switch ele funciona muito bem para tipos inteiros. E aí a gente tem mais um tipo que ele é equivalente a um int, que é o char. Então eu também posso fazer comparação com o char. Não dá para fazer comparação com ponto flutuante. E aí você fala, mas por que eu não posso comparar ponto flutuante? Por causa do problema de aproximação. Então, ponto flutuante dá problema de aproximação. E aqui eu estou comparando se é exatamente aquele valor. Então, às vezes, você vai ter o resultado de um cálculo atribuído a uma variável e você gostaria de ver se ele é aquilo dali. Pode não dar muito certo, né? Por causa da aproximação, então ele não entra na jogada. Eu posso fazer comparação com strings? Não, eu não posso fazer comparação por strings. Por que que não? Porque somente tipos primitivos, string não é tipo primitivo, inteiros. E o char, que é equivalente ao inteiro. Então, esses podem ser utilizados ali no switch. O switch, a tradução dele, na verdade, é um chaveador, né? Então, chega a um determinado valor, ele escolhe em qual dos casos ele se encaixa, né? Então ele vai, esse, ele vai escolher, vai chavear entre uma das possibilidades, um dos casos permitidos. E ele tem uma saída bem interessante, que se a gente fizesse isso daqui, né? Caso 1, caso 2, né? Vamos colocar aqui, eu gostaria de imprimir aqui alguma coisa, fazer assim, system.out.println, e eu vou colocar aqui por extenso o que eu estou escrevendo. Então, eu vou escrever aqui 1, bem idiotinho o que a gente está fazendo. A brincadeira é só para a gente ilustrar. 2, esse aqui é o 2. E aí, se você executar esse programa, então você vai compilar, vai ver que deu tudo certo na compilação e executou, e aí você vai ter nada como saída. Perfeito, está saindo nada. Por quê? Porque a gente tem aqui, o valor é 10,
ele não é 1, ele não é 2. Então, ele não entrou em nenhum dos casos. Para que eu possa analisar, caso não seja o senão dele, eu tenho uma palavra-chave, né? Então, eu tenho aqui um caso específico, que é o default. O valor default, o valor padrão. Em algumas linguagens, o valor default, ele pode ser... eu já vi 3 coisas que podem estar aqui como sendo o senão, né, de um caso. Pode ser default, pode ser else, pode ser other case. Eu já vi essas 3 possibilidades. No Java é default. Então, no Java é default e tem em outras linguagens else e other case como outras possibilidades aí que a gente poderia estar utilizando. Vou colocar aqui outro valor. Então, se eu rodar agora o meu programa, ele vai cair nesse valor default. Então, olha lá, deu outro valor. Aí falou, porque é 10. Não, eu posso colocar, por exemplo, 147. Compilei meu programa, executei ele, e ele vai dar outro valor. E aí a gente tem um problema muito interessante do switch. E se eu colocasse aqui o 1 e rodasse o meu programa, eu teria como saída 1, 2 e outro valor. E o que aconteceu aqui agora, né? Então, essa saída daqui, por que ela deu essa estranheza de sair todo mundo sem impresso todo mundo? Porque quando ele veio aqui e analisou o valor é 1. Ele caiu no caso 1, caso o valor seja 1. Ele veio aqui e imprimiu 1. Só que esse comando, depois que ele entra em um dos casos, ele não para. Ele vai imprimir todos os demais casos. É uma característica do case. Se eu precisar, né, que ele saia nesse momento, isso daí não é uma obrigatoriedade, é uma característica, então eu posso utilizar ou não utilizar, eu teria que colocar aqui um break. O comando break, ele vai romper essa execução. Então, eu estou indo num fluxo, ele para a execução daquele fluxo dali. Então, eu vou dar um break agora. Ó, a diferença que a gente vai ter, compilando e executando, eu executei primeiro, né? Executando, agora a gente tem um 1. Perfeito. Então, ele chegou o valor 1 e logo depois ele imprimiu lá 1, achou lá no caso 1, entrou, imprimiu o texto UM1 e depois ele deu um break, ele parou. Quando ele dá esse comando break daqui, o que acontece? Ele vai vir logo para cá. Então, quando dá o break, ele vem para cá. Vem para cá, vem para cá depois de um break. É isso aí. Ele vem exatamente para cá depois de um break. Então, ele vem para cá depois de um break. É aqui que ele vai vir. Então, o cursor vai vir bem aqui. E aí ele vai continuar o nosso programa. Se tiver uma instrução aqui, ele vai continuar executando essas instruções. Essa daqui é uma coisa legal. Vamos testar agora o 2. Olha lá. Vou colocar o valor 2. Compilei, executei, e aí ele apareceu lá. 2 e outro valor. É óbvio que ia ser isso daí, né? Porque ele entrou aqui no caso 2, ele imprimiu o texto 2, ele não tinha nenhum comando que parasse ele, e ele vem e executa esse daqui. Como não ocorreu nenhum break, ele vai entrar em todos os casos. O default é um caso, né, específico, é o senão. Então ele vai fazer isso daí. Se eu quisesse que ocorresse a parada, a gente colocaria, opa, fui falar de senão, né? Eu colocaria aqui um break, então ele vai parar. E aí você pode falar, então depois do default eu coloco um break? Não, não precisa, porque ele é a última instrução. Ele vai entrar, executar essa daqui e logo depois o que tem aqui? Nada. Finalizou a estrutura de escolha switch. E ele finaliza ali. Então não há a necessidade do break. E se eu colocar? Ele vai romper e vai vir para o mesmo lugar. Então tá tudo certo. Se você colocar ou se você não colocar, ele vai vir para o mesmo lugar depois da execução dessa instrução aqui, outro valor. Se ele encontrar um break depois, ele vai vir para cá. Vocês notaram que eu coloquei 2 instruções aqui? Sim, eu coloquei 2 instruções, mas eu não abri um bloco, né? Então, não há necessidade de você vir aqui abrir um bloco e depois você vir e fechar esse bloco de instruções, né? Isso daqui não é necessário. Só é necessário uma abertura. Então,
Por que que não é? Porque a estrutura do switch case, ele é assim. Eu só tenho um abre-chave e um fecha-chave. Então, eu abro um único bloco e dentro do meu bloco eu coloco todos os casos que eu preciso analisar. Uma outra característica muito importante. Que eu me lembre, né, das linguagens que eu já trabalhei, a única que permite faixa de valores no switch é o Pascal. Eu não lembro de outra linguagem. Se alguém lembrar e quiser ir compartilhar, eu vou pesquisar depois e a gente mostra essa outra linguagem. Mas na minha lembrança, somente a linguagem Pascal permitia, por exemplo, eu colocar aqui de 1, eu colocaria aqui o 2, o 3 até o 7. Eu poderia fazer isso daqui. Então, ele analisaria todo esse conjunto de valores. É possível isso daqui. Na linguagem C, na linguagem Java, não é possível. Eu tenho que especificar valor para o valor que eu quero. Então, se eu quero que seja testado aqui o caso 1, o caso 3, o caso 5, o caso 7, o caso 9, por exemplo, os ímpares, né? Eu vou colocar aqui ímpar. Eu quero analisar os casos ímpar. Eu vou ter que fazer isso daqui. Então, eu teria que fazer essa estrutura. Opa, Ctrl Z. Vamos copiar direito isso aqui para fazer bonitinho. Eu poderia fazer dessa forma. 3, 4, 1, 3, 5, 7, 9. Aqui. 3, 5, 7 e 9. Por exemplo, isso daqui. 9. Opa, digitei errado. 9. Poderia pensar aqui. E aqui eu faço par. Depois a gente preenche os outros. Poderia querer imprimir aqui os números ímpares, né? Então, ó, essa é uma possibilidade. Então, qualquer valor que eu coloque aqui que seja ímpar, por exemplo, 5, compilou, executou, ele vai mostrar lá ímpar como resposta para mim. Aí você pode falar, beleza, e se eu quisesse agora não ter que escrever tantas vezes? É possível? Sim, é possível. Então, vamos fazer isso daí. Eu posso fazer dessa forma. Então, eu coloco todos os casos que me interessam. Então, está aqui. Isso daqui seria algo, né, semelhante a eu poder fazer assim, case, e aí eu coloco um conjunto de dados, né? 1, 3, 5, 7, 9. Eu estou falando que esse conjunto de dados aqui, então esses valores que estão nesse conjunto, vão ter lá a impressão do ímpar e depois vai ocorrer um break. Mas, infelizmente, na linguagem não tem essa estrutura. Eu não posso utilizar isso daqui. Dentro da linguagem Java, ele não me permite essa saída. Já que não permite, eu tenho que explicitar cada um dos valores em um caso. Então, primeiro valor para o caso, né, para esse caso. Então, coloquei o 1, depois coloquei o 3, o 5, o 7 e o 9. Outra pergunta que já me fizeram, que eu acho muito interessante esclarecer, precisa ser em ordem? Não, não precisa ser em ordem. Por exemplo, eu poderia ter 1, poderia ter o 9, poderia ter o 3 aqui e o 7 aqui embaixo. Funciona? Funciona, numa boa, tranquilo. A gente está testando o 5 e a gente vai ver se vai funcionar. Olha lá, compilou, executou, ele deu ímpar, funcionou perfeitamente. Por quê? O switch, ele vai testar caso a caso. Então, ele vai analisar cada um dos casos. Então, ele vai entrar aqui e vai ver. É 1? Não. É 9? Não. É 5? É. Executa os comandos. E aí ele vem. Tem comando para executar aqui? Não. Continua. Tem comando para executar aqui? Não. Tem comando para executar aqui? Tem. Opa, executa esse comando. Ele imprime a palavra ímpar e depois executa esse comando. Ele rompe o switch. E aí ele vem para cá e finaliza a execução desse switch. É uma grande sacada essa possibilidade. Não é uma das melhores práticas para a gente fazer isso aqui. Eu concordo em gênero, número e grau com qualquer pessoa que falar. Isso daí é loucura. Fazer desse jeito é muito chato. Mas é uma possibilidade, né? Então a gente tem aí depois, a gente tem análises melhores que a gente pode fazer com outras estruturas. Inicialmente, fazer com switch dessa forma acaba até sendo interessante. Por quê? Porque eu gostaria de mostrar como que é um if aninhado, né? Uma estrutura de decisão aninhada para eu poder fazer esse teste. Eu quero testar se é 1, se é 9, se é 5, se é 3 e se é 7. Como que eu poderia fazer isso daqui, né? No if dá para fazer alguma coisa desse tipo? Dá.
E como que ficaria, né? Então, vamos fazer essa exemplificação desses valores aqui. Dessa forma, a gente quer colocar um valor e quer testar cada um dos valores, dizendo se é 1, é ímpar. A gente não quer calcular, a gente quer ver, testar. Então, vamos fazer essa exemplificação aqui. Esse daqui vai ser o nosso quarto exemplo de estruturas de decisão. Vamos colocar aqui nossa estrutura de decisão, exemplo 4. Eu vou deixar aqui porque eu preciso só saber os valores. Então, eu quero testar se o valor, né? Então, eu posso fazer isso daqui. If o valor for igual a 1, eu faço alguma coisa. E aí, o que eu quero fazer? Eu quero imprimir isso daqui. Eu posso fazer dessa forma. E aí a gente vai fazer para os demais valores, né? Então, eu vou já aproveitar, vou copiar e vou fazer uma possibilidade. Uma possibilidade. Não estou falando que é melhor, não estou falando que é correto, eu estou falando que é possível. Então, Ctrl Z, desfaz, copia, cola, 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 5, 7, 9. Então, aqui vou colocar os valores. Vou colocar lá os valores em ordem só para facilitar a minha visão. Tá aí. Então, eu coloquei lá os testes, né? Então, a gente não tem agora, eu não vou ignorar aqui por enquanto os pares, né? Eu quero testar individualmente. Estou testando individualmente. Eu posso testar dessa forma? Pior que eu posso, né? Então, eu poderia fazer assim. Então, o valor 5, uma hora ele vai chegar e vai imprimir ímpar. Funcionou. É totalmente possível. É totalmente possível. Perfeito. Existe outra forma de fazer isso? Existe. Vamos ver uma outra possibilidade. Então, eu posso fazer de outra forma. Qual a outra forma que a gente poderia utilizar? Eu poderia jogar todos os testes em um único if, né? Então, eu poderia fazer um único teste. Então, eu poderia testar isso daqui de várias formas. Eu vou fazer dessa forma. Isso daqui e ou, né? Ou. Eu vou usar o operador lógico e ou o operador lógico ou. Eu vou colocar aqui o ezinho ou dois es, ou eu vou colocar aqui o ou, que é o pipe ou pipe pipe. O que vocês acham que a gente deve utilizar nesse local? Enquanto isso, eu vou selecionando os outros aqui para a gente fazer. Pipe, pipe. Aqui, pipe, pipe, por quê? Porque eu já fiz assim e funciona, senhor. Adorei a resposta. Toma! Eu já fiz. É porque eu já fiz isso antes, por isso que eu sei que funciona. Adorei, porque eu fiz assim e funciona. Porque você então você porque disse aqui. Pois não, André, desculpa, perdão. Pode falar. Eu fico com a resposta do Felipe, porém, o argumento que com o pipe, que equivale a ou, você verifica cada um independentemente. Assim se você utilizasse o AND, assim que você obtivesse um falso, você já sairia fora dessa expressão. Utilizando o ou, você vai verificando um por um para realmente saber se o valor ele é ímpar ou não. No caso é se o valor bate com um desses números que foi declarado aí depois do igual. E agora, para complementar a resposta de vocês, eu coloquei o ou. Beleza, gostei da resposta. Eu devo te utilizar o ou inteligente, que é o pipe pipe, ou o ou burro, que é um pipe só. E por quê? Essa é a minha dúvida. O meu porquê conta? Conta. Pode falar o seu porquê. Porque funciona, senhor. O inteligente. Perfeito. E o outro não funciona? Funciona, mas tá pior, senhor. Ué, se funciona, por que eu não posso utilizar o outro? Demora mais. E agora eu gostaria de ouvir. Por que demora mais? Porque ele vai verificar cada um. Se eu utilizar somente um pipe, ele vai verificar a expressão inteira
para poder retornar um valor. No caso, se eu utilizo ali, vamos usar de exemplo. Digamos que o valor seja 1. Ele vai verificar apenas o primeiro. É true, então ele não vai verificar o restante. Automaticamente ele já vai entrar na expressão, ou seja, porque já é true, já vai imprimir ímpar. Por isso. Perfeito. Vocês falaram e mataram a pau toda a definição aqui. É exatamente isso. Por que eu uso o ou inteligente? Porque, por exemplo... Porque funciona. Porque funciona. Porque se for esse daqui, esse cara daqui, ele vai chegar e vai falar assim, valor é igual a 1. Beleza. O resto dessa expressão toda, ele não olha. Ele ignora. Porque a gente viu que quando tem um verdadeiro numa operação ou, ele para de analisar o resto. Ele não precisa analisar os demais. Se ele pegasse e fosse analisar com um pipe só, ele teria que testar esse. Achou, imaginando que fosse um valor, beleza. Ele vai ter que testar o outro, vai ter que testar o outro, testar o outro, testar o outro. Teria que fazer o teste em todo mundo. Matou a pau que isso demora muito mais. Correto. E é essa a ideia. A gente está fazendo isso aqui porque a gente quer agilidade na resolução dessa expressão. E se eu utilizasse o e, também foi explicado corretamente. O e é conjunção, né? Eu estou juntando tudo isso daqui. Então, o valor ele pode assumir 1 e 3 ao mesmo tempo? Não. Ou ele é 1 ou ele é 3. Ele não pode ser 2 ou mais valores ao mesmo tempo. Ele não é um conjunto. Então, ele não tem essa característica. Dessa forma, se ele só pode assumir um valor por vez, a gente vai usar o ou, que é ou é esse daqui, ou é esse, ou é aquele outro, ou é o último. Então, é ou por causa disso daí, que a gente não está testando variáveis diferentes ou a mesma variável que pode assumir valores diferentes ao mesmo tempo, que eu também desconheço. Pessoalmente, eu nunca vi uma variável que consegue assumir valores diferentes ao mesmo tempo. Muito estranho de ter um negócio desse, né? Ficaria muito esquisito. Já que a gente está testando a mesma variável, já cai bem na cara que isso daí seria um ou e não um e. E aí o ou inteligente, porque a gente quer que, se for o primeiro, ele já vai matar a pau. Achou o primeiro, parou. O pior dos casos, ele vai analisar o último. Então, o valor que a gente tem é 9. Então, ele vai ter que testar todo mundo até chegar no 9, né? Ou o pior caso ainda, a gente está vendo o número par. Ele vai passar por todo mundo e não vai ver o número par. Então, não vai imprimir e vai deduzir que não é um dos números ímpares, né? Melhor dizendo. Diga, sua Biratã. Sem dúvidas. Foi engano. Não, sem problema. Achei que ia falar alguma coisa. Vamos testar esse cara aqui. Então, eu poderia fazer tudo em uma linha só? Eu acho que ficaria muito legal. Olha lá. É totalmente possível, né? Deu ímpar. Perfeito. E se eu colocar aqui, por exemplo, o valor 2, né? Se eu colocar o valor 2, a gente não está testando para números pares, né? Olha lá, ele não imprime nada, então está correto e está funcionando. Eu poderia fazer de outra forma isso daqui? Pior de tudo que eu poderia. Então, vou só mostrar o anterior, né? Como que ele foi feito, olha lá. A gente fez o anterior como? Colocando ifs separados, né? E aí ele vai ter que entrar nesse daqui e vai testar. Se for esse daqui, ele faz. E se não for, ele não faz nada. Aí, finalizou, ele vai testar o outro. Independente da resposta, vai testar o outro. Independente da resposta, testa o outro. Independente da resposta, ele testa o outro. Então, aqui ele vai fazer 1, 2, 3, 4, 5 testes. Ele vai fazer esses 5 testes. Independente se, por exemplo, o valor aqui é 1. Se fosse 1, ele faria esse único teste. E todos os demais. E não é isso que eu quero. Eu gostaria de testar o primeiro e não precisar testar os demais. Uma possível solução é a gente usar essa saída daqui, né? Usar essa análise tudo numa linha só. A gente está testando todos os valores numa expressão só e utilizando o operador lógico inteligente para a gente ter agilidade nesse processo. Mas e se eu quisesse montar com ifs? Eu consigo? Consigo. Vamos fazer esse exemplo daqui, então. Vou dar um file save as, vamos salvar aqui como 6, né? Ao próximo. E aí a gente atualiza os nomes. E agora eu gostaria de fazer assim. Se eu encontrar o valor logo de primeira, eu não faço os demais.
Como que eu poderia fazer? Eu poderia colocar um else. E aí, olha só, se eu fizer else, e else, funciona? É uma boa pergunta. Se eu só colocar else depois, vou compilar, não deu erro de compilação, vou executar, ele disse que é ímpar. Só para a gente ver se ele entrou no lugar certo, se ele não fez nada de errado. Eu vou colocar aqui, ó, 5, só para a gente ver, né? Se ele está imprimindo esse aí, para diferenciar dos demais. Tá imprimindo aquele dali. Então ele está fazendo certo. Mas ficou estranho? Você pode fazer assim. Não tem problema nenhum. Por quê? Porque o if é apenas uma instrução. A visualização não está muito legal. Isso daqui deveria ser algo mais ou menos assim, ó. Para você ter uma visualização correta do que está acontecendo aqui, é isso daqui, ó. Estruturalmente falando, ele está desta forma, né? Então, ele está aninhado, um dentro do outro. Só que você pode deixar dessa forma, ou ainda, vamos lá, dar um arquivo, deixa eu só salvar isso daqui, arquivo, salvar como, e a gente vai fazer mais uma exemplificação. Você pode também utilizar as chaves, que não tem problema nenhum. Você poderia pegar agora e falar assim, eu quero colocar blocos. Abriu aqui um, e aí o que acontece? Eu vou fechar um aqui. E esse cara daqui, na verdade, está aqui. Olha lá, está fechando aqui. Eu posso fazer para os demais, abrir esse cara daqui aqui. Aí eu vou abrir esse daqui. E aí o outro vai ser fechado logo em seguida. Opa, fechado. E eu vou abrir esse último daqui também, ó. Fiz aqui. E aí eu vou fechar ele aqui. Estruturalmente, você está vendo aonde começa e aonde termina. Então, você está vendo que esse cara daqui vai ser fechado ali, ou seja, tudo isso daqui está dentro do senão. Então, se o valor é 1, ele para aqui. Se não é 1, aí ele vai cair nessa parte do código que ele vai testar. Ele vai verificar se é 3. Se não é 3, ele vai executar essa parte do código. Se não é 5, ele vai executar essa parte do código. Se não é 7, ele executa essa. E aí esse cara aqui não colocamos um senão, né? A gente só deixou parte verdadeira. Posso fazer desta forma? Posso. Eu posso fazer dessa forma sem problema algum. É totalmente possível. Então, se você utilizar chaves, né, para fazer isso daqui ou não utilizar, não tem problema. Eu sempre recomendo o uso de chave porque, por exemplo, em um determinado momento você quer colocar uma variável, tipo int x igual a 1 para fazer alguma coisa. Sei lá, alguma variável qualquer, de algum tipo qualquer, para fazer alguma ação que você deseje. Se você tiver que fazer isso daqui, na compilação do teu programa, ele não dará erro. E olha só o que pode acontecer, né? A gente vai ter aqui, no caso 6, né? Deixa eu só abrir aqui o 6. E se eu fizesse isso daí aqui? Então, eu quero fazer aqui, ó. Int x igual a 1. Se eu compilar o meu programa, vai dar problema? E olha só que interessante, ele vai ter lá uma declaração não é permitida aqui. E aí fala assim, mas estranho, por quê? Eu abri o outro, vamos ver aqui. Se eu compilar esse cara daqui, aqui ele permitiu. Por que que aqui ele não permite essa declaração? Né? É uma coisa muito interessante. É a mesma estrutura e ele não permite. Eu só tenho um abrir e fechar chaves, mas por que que ele não permite eu fazer isso? Aí a resposta vem assim. Se você montar um if, e aí a gente vai pegar um if padrãozão, só vamos fazer um if de exemplo, né? Então, vou escrever aqui um código para um if, né? Então, vamos... Vou escrever um if. E aí eu faço assim, if alguma coisa, vou fazer aqui.
else, alguma coisa, e vou fazer aqui. Eu só vou deixar as chaves para que vocês possam visualizar cada um dos blocos. Eu vou criar uma variável, int a igual a 1, e eu vou colocar aqui. A é igual a 1? Uma pergunta, né? Estou querendo saber. Se o A for igual a 1, eu quero fazer o que está aqui. Se o A não for igual a 1, tem que fazer o que está aqui. Essa é a ideia do if, né? Com o else. A gente vai fazer o quê? Se eu declarar uma variável aqui dentro, eu vou declarar aqui int b recebe o valor de A. E eu vou declarar aqui int c recebe o valor de A. E se eu compilar esse programa daqui, estruturalmente ele está corretíssimo, não tem nada de errado. Eu estou falando lá que eu tenho uma variável A, se o A é igual a 1, eu atribuo ele para B, se não, eu atribuo ele para C. E eu compilo, deixa eu salvar ele aqui como estrutura de decisão, eu não sei qual que estamos. Deixa eu ver aqui. Estrutura de decisão 8. Compilando. Olha só que bonitinho. Ele funciona. Deixa eu só tirar aqui. Ele funciona muito bem. Aí você fala, nossa, que interessante, ele funciona. E se eu colocasse aqui, recebe 1, aqui recebe 10, por exemplo, e eu compilar o meu programa? Funciona. E aí o que que acontece? Beleza, vou colocar o A, vou deixar o A aqui, você viu que funciona com valor ou com variável, e agora eu quero fazer aqui um system.out.println, e eu quero imprimir o valor do B e o valor do C. Eu quero saber qual que é o valor deles. E aí eu vou compilar o meu programa, e na hora que eu compilo o meu programa, eu tenho erro. Ué, mas até agora não tinha erro. Na hora que eu vou imprimir o valor, tem um erro? Tem. Por quê? Aonde existe a variável B? A pergunta é, aonde que ela existe? Ela existe aqui, ó. Nesse trechinho daqui. Ela só existe ali. A partir do momento que ela foi declarada dentro desse bloco. Fora desse bloco, ela existe? Não, não existe. E a variável C? Ela existe dentro desse bloco. Fora desse bloco, ela existe? Não, ela não existe. E se eu tirasse as chaves, né? Que é uma boa pergunta. E se eu tirar as chaves, vai funcionar? Vou deixar aqui, ó, sem chaves. O comentário não conta, então eu posso deixar ali o barra sem problema. E aí agora ele vai, né? Porque ele não consegue declarar a variável ali. Aí fala assim, nossa, mas por que eu não consigo declarar uma variável ali? Porque o if é novamente uma fonte de discórdia muito grande dentro da estrutura. Ele pode causar grandes problemas para a gente. E um dos problemas que ele pode nos causar é você fazer uma declaração de uma variável dentro dele, e essa variável que foi declarada dentro dele, você querer usar fora. Então, o Java olha para ela como se fosse uma variável local ao if. Essa declaração aqui não pode, porque eu não tenho um bloco para me permitir isso daí. Ele exige o bloco para que você faça uma declaração de variável assim. E aí você fala assim, se eu fizesse, por exemplo, B, funcionaria? Vou comentar essa linha aqui só para a gente ver. Então, ó, compilando. Ele vai dizer, não, não pode. E aí, como que eu faço para solucionar esse problema? Se o A é igual a 1, eu declaro B igual a A, senão eu vou fazer outra declaração de B igual a A. Você declara o B fora, então você tem que fazer uma declaração dele antes. Só declarar, não precisa fazer mais nada. E aí eu tirei aqui a declaração, não é mais declarado. Agora, se eu rodar, isso aqui é um if idiota, tô deixando bem claro, porque o B sempre receberá o valor de A. E aí você tem lá que B vale 1. Aí você fala assim, e se eu quisesse imprimir o C, né? E se eu quisesse voltar a ter o meu C? Eu sei que eu vou ter que declarar ele. Então eu vou declarar o C aqui em cima. E olha lá que interessante, declarei o C. Vou compilar.
E aí, na hora da compilação, olha lá, ele tem ali embaixo a notificação que o B ele pode não ter recebido um valor inicial, né? Ele pode não ter recebido. E realmente, você fala assim, mas o B ele vai receber um valor inicial. O problema está no C, porque aqui o A é igual a 1. Ele vai entrar nesse if daqui e ele vai fazer essa parte. O que ele não vai fazer é esse daqui. Então, vou solucionar o problema colocando o C igual a 0. Aí você fala, solucionei o problema. Não, não solucionou o problema, porque o B, ele pode não ser inicializado. Então, o pode de possibilidade, porque ali se o A não for igual a 1, ele não vai receber um valor inicial, é tratado pela JVM e ele vai dar erro de compilação, dizendo que a gente tem que dar um valor inicial para ele. E é umas coisinhas desse ponto que o if pega a gente muito bem. Então, quando eu falo para a gente declarar as nossas variáveis no início do nosso programa, dar valores iniciais, colocar blocos quando a gente abre e fecha, é porque eu gosto muito de vocês, eu não quero que vocês fiquem ralando com esses errinhos chatos. Então, não é chatice minha falar isso daí. Na verdade, é uma ajuda. Essa daí é a dica para a gente utilizar, então, na declaração, eu teria que fazer, por exemplo, algo do tipo, declaro variável inicializo, tudo isso daqui funcionará perfeitamente. Parou de ter erro. A gente viu também nessa aula as estruturas de escolha. Então, deixa eu abrir aqui a escolha, a última escolha que a gente fez. Então, tá aqui a estruturinha de escolha. Nossa estrutura de escolha, a gente entendeu alguns pontos bem interessantes e marcantes. A variável que vai ser analisada no switch, ela tem que ser inteira, então eu posso valores inteiros e eu posso char, porque o char é equivalente ao inteiro. Você lembra lá na apostila que tem lá a marcação do char equivalente ao inteiro. Eu não consigo analisar faixas de valores, então de 5 a 10 eu não consigo analisar isso daí. Eu tenho que explicitar todos os valores. Depois que ele entra em um dos casos, ele vai entrar dentro de todos os casos, se ele não encontrar um comando break. Então, se ele encontrar um comando break, ele vai finalizar a execução. Então, é bem legal a gente entender esses detalhes da linguagem que a gente tem aí para fazer. Acho que essas pequenas dicas vão ser valiosas para a gente fazer os nossos exercícios na próxima aula. Beleza, pessoal? Por enquanto, é isso.